Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós nos reunimos aqui para falarmos do primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Então hoje a nossa EBD, nós vamos tratar do capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E na próxima gravação nossa nós estaremos falando do capítulo 2, que é uma sequência do capítulo 1. E peguei como versículo base para nós falarmos desse capítulo, o versículo de número 15 e 16, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. A carta aos Colossenses exalta a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, porque ele havia sido diminuído pelos hereges da época. Paulo estava convencendo os indecisos e corrigindo os instáveis, que já havia aceitado o falso ensinamento. Paulo estava procurando trazer essas pessoas a uma atitude de compromisso e lealdade para com Cristo. Então, havia naquela época um ataque de heresias à igreja. Então, Paulo escreve essa carta alertando a igreja de Colossenses para que eles viessem a exaltar a supremacia de Cristo, promover a dedicação exclusiva a Cristo como cabeça, todo o suficiente da igreja. Essa carta mostra as perfeições de Cristo diante de um falso ensinamento religioso. Falso ensinamento que nós vivemos ele na atualidade, mas que já vem de um longo tempo. As pessoas até mesmo procurar substituir, Cristo, que é a supremacia sobre tudo, substituir por outras coisas, idolatrando outros deuses ou até mesmo substituindo por objetos. Então, hoje nós estaremos estudando o primeiro capítulo da carta aos Colossenses. Estou aqui com o pastor Tiago e o pastor Ademir, e hoje nós vamos estar estudando o capítulo 1 da carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses, ela começa com uma ação de graças. No versículo 1 e 2, Paulo começa a sua carta fazendo uma saudação aos Colossenses, que era uma igreja nova, era uma igreja jovem. Então, a heresia estava afastando as pessoas da obra de Cristo. Então, Paulo chama os santos e fiéis, como ele fala em Efésios. Ele não costumava falar isso para sempre, não, mas ele fala aos Efésios, ele também trata assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. A saudação é uma saudação diferente, uma saudação que ele faz em Efésios, pastor? Afirmativo. Graça e paz a todos que estão conosco. Não esqueça nunca, esteja com sua Bíblia aberta nesse livro. É bom você participar. Você também, claro que não pode intervir no nosso bate-papo, mas você pode em casa participar desse momento. É uma carta interessante, como o pastor já falou, e vale a pena nós estudarmos juntas. Juntos estaremos nessa saudação. Faça a saudação de Paulo, a nossa também, para vocês. E depois no versículo do 3 ao 8, ele fala sobre uma gratidão pela igreja. O que Paulo conhecia sobre a igreja, ele deu motivo para as suas orações, ser gratos a Deus por aqueles irmãos. Então ele tem uma tríade aqui. Você vê que Paulo ele faz uma tríade que já era uma maneira de Paulo escrever. Ele usa essa tríade quando ele quer exemplificar um cristão genuíno. Então ele usa fé, esperança e amor. Nós podemos ver do 3 ao 8 que ele vai falar assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus,
a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês por todo o mundo. Este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm pelo Espírito, né? Epáfras foi o fundador da igreja. Exatamente. Eu estava observando esse detalhe. Epáfras, o fundador, e ele vai até Roma, talvez até consolar, confortar o apóstolo Paulo, mas lá ele continua. E é bastante interessante observar o carinho pelo qual o apóstolo Paulo tem para com a igreja de Colossos e o zelo, do mesmo jeito que ele ora pela igreja de Éfeso, né? Efésios 3, 14 em diante, também ele tem aqui esta oração que ele faz pelos colossenses, que também precisam de uma orientação, precisam de uma afirmação, especialmente por aquelas más influências. Os gnósticos estavam lá tentando tirar o caminho certo pelo qual eles estavam indo. Mas o apóstolo Paulo faz elogios. A igreja coloca a igreja explicando, você já tem uma esperança. Eu li sobre essa questão da esperança. Não é apenas uma esperança abstrata, mas é alguém que está esperando nos céus. Esperança nos céus. A tríade que ele faz aqui, o que nós vamos dar um destaque, é que eles têm a fé em Cristo Jesus. A fé dos Colossenses era uma fé vivida em Jesus, que fazia a igreja de Colossos desenvolver e crescer. Na minha opinião, eu vou até usar o termo, você estava anterior, eu vou falar o termo de virtude do Espírito no crente. Isso. Já que isso só vem se o Espírito estiver no crente, certo? É ele que deposita a fé, nós dependemos dessa fé que ele vai acrescentando, você crê no Senhor Jesus, você deposita aquela fé, você sabendo que ele vai operar, que ele opera, que ele está presente, e, embora não veja, mas você sabe que ele está operando, então a fé... O amor que é desenvolvido, você começa a amar aquelas pessoas que até te ferem. Você não sabe por quê. A tendência antigamente era reagir, você não reage mais. A tendência agora é amar, certo? E a esperança, você começa a levar aquelas pessoas a Cristo, essas pessoas, com confiança de que, a esperança de que, como ele falou, estamos esperando o momento de estar lá. Não é uma espera, pode acontecer ou não. É a esperança do momento, é do momento. Essa esperança é Jesus, já está lá. O verso 8 fala também do amor no Espírito, porque é muito fácil eu ter uma concepção sobre o amor, desenvolver essa questão de amor fraternal, mas quando eu tenho que amar o meu inimigo ou amar o diferente, eu preciso do Espírito para mudar. O verso 8 fala assim, o qual nos declarou também o vosso amor, a vossa caridade no Espírito. Mas aí é que aí é que entra aquilo assim, uma fé intelectual, ela não é suficiente para alguém viver isso. Não vive. Uma fé Essas virtudes vão faltar. Vai faltar. Uma fé intelectual, ela não é suficiente para guardar o crente, para levar o crente a ter esse amor e ter essa esperança. Mas o apóstolo é tão cuidadoso que ele faz a mesma coisa que faz lá em Coríntios, eu chamaria, no seu capítulo do amor, 1 Coríntios 13, quando ele termina, ele vai usar as três coisas. Ele diz, ele usa essas três virtudes, a esperança e o amor, mas o maior deste é o amor. Ele usa essa tríade. Por quê? Porque ele sabe que sem amor não há nem mesmo compreensão do que ele quer passar para a igreja. E não se convive junto. Porque não tem como a igreja receber alguma coisa se não for por amor. É isso aí, sem igreja. Receber o ensinamento, viver o ensinamento, viver junto, a comunhão. Os Colossenses, o amor de Colossenses, ele não tinha um amor seletivo. O que é um amor seletivo? O amor deles não havia preferência, eles tinham um amor porque Cristo dava um amor a eles. Então, um amor sem Cristo, ele torna-se um amor seletivo. O que é um amor seletivo? Eu amo esse, mas esse aqui eu não sei. Eu amo com Cristo não. Cristo ama-se todos. A prova é que eles não conheciam Paulo,
que a igreja não foi feita por Paulo, não foi criada por Paulo. Epáfra foi, deve ter sido convertido em Éfeso, certo? E funda a igreja de Colossos. Ele não conhecia, mas era um povo que amava, mesmo sem conhecer, mas sabia o trabalho de Paulo e da necessidade da oração. Mas, pastor, um amor amadurecido. No verso 12, Não, vamos chegar lá. O verso 12 vai dizer: dou graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos, porque a idoneidade é maturidade. Porque se o cristão não tiver essa idoneidade, essa maturidade, não vai amar, não vai se compreender, não vai haver comunhão. Mas os colossenses adquiriram essas três coisas que nós acabamos de falar, que nós acabamos de mencionar, porque eles ouviram o verdadeiro evangelho. Isso. É claro. Se eles não tivessem ouvido o verdadeiro evangelho, eles não tinham adquirido essas coisas. Eu chamo de autenticidade. Que é a palavra da verdade que chegou a todo mundo e que produz frutos em todo lugar. Tanto naqueles dias quanto nos dias de hoje. É aí que entra um evangelho, não pode ser um evangelho estático, parado, estagnado. O evangelho, por natureza, por formação, ele é contagiante, ele passa de um para o outro. Seria um absurdo eu querer comparar com o vírus. Claro, vou fazer, embora seja o momento de comparação do vírus, do contágio. Mas o evangelho é algo que quem tem uma necessidade, um desejo de passar ao outro, de toda aquela felicidade que ele recebeu, de todo o movimento que ele recebeu, ele quer que o outro tenha também. O amor o impulsiona a fazer Porque isso. transforma. Isso. Porque se o evangelho não transformasse, se as pessoas entrassem no evangelho e continuassem no evangelho sem transformação, perderia o gosto. O sabor do evangelho está na transformação. E o Espírito é o ator nesse... O agente, né? Mas é o ator nesse ato, nesse fato transformador, porque o evangelho é também poder. O Paulo também vai desenvolver isso nessa próxima carta, nesse mesmo contexto. Então, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Isso vai aparecer ainda mais tarde. Tem um outro aspecto também aqui, que já vai entrar, o pastor vai entrar isso, já vai entrar na cristologia. Ou seja, se eu não tiver Cristo dentro desse contexto, isso tudo é vão. E quando o pastor entrar agora, desenvolvendo ou moderando esse aspecto, nós vamos entrar nesse fator Cristo. Porque não adianta eu ter um evangelho sem Cristo, é falso evangelho. Antes Paulo faz uma oração. Antes ele ora e Paulo pede a Deus que os colossenses tenham conhecimento espiritual da sua verdade. Versículo 9 e 10 diz assim, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Uma oração dessa, pastor, isso a gente... Eu penso assim, nessa hora eu quero ser um dos colossenses. Eu queria chamar a atenção, você que participa, meu irmão, leia com calma essa oração, muito lindo, que você vai entender. As pessoas às vezes têm Cristo no coração e às vezes chama você para perto, quer passar para você aquilo, e você não entende. Diz, a pessoa está chata, a pessoa está perturbando. Meu irmão, alguém que ganha algo muito bom, um prêmio maravilhoso, a tendência é dizer para você, venha, faça parte disto. Olha, é simplesmente maravilhoso. E a oração descreve o sentimento daquela pessoa. Olha, note que Paulo está orando por uma pessoa, por um povo que ele não conhecia. Simplesmente se amavam mesmo sem conhecer. Mas havia o amor de Cristo no coração dele. Eles sabiam. Amando Paulo onde ele estava, e Paulo faz essa oração linda que passa muito bem. O que é que um crente sente quando ele deseja que o outro tome conhecimento? O que eu acho na oração de Paulo é Paulo tendo a certeza e o conhecimento de que todas as coisas que os colossenses precisam não vêm deles mesmos, vêm de Deus.
A vida cristã, ela não se alimenta de energia humana. Isso. Deus concede ao cristão o suprimento do poder necessário. Aleluia. Oh, glória. O crescimento espiritual é progressivo. Está revelado na palavra que deve ser desejada por nós. Nós precisamos desejar a palavra. Porque cada vez que nós desejamos mais a palavra, nós desejamos conhecer mais a Deus. Conhecer mais de Deus, né, pastor Tiago? E Paulo diz aqui que ele está pedindo aos Colossenses que entre naquela fase de gratidão a Deus, de reconhecimento, porque às vezes Deus está dando conhecimento à igreja, Deus está suprindo a igreja dessas bênçãos, Deus está suprindo a igreja a liderança de inteligência, e o povo está ali inerte, sem aquela, eu diria, sem a sensibilidade. As pessoas estão insensíveis. E esta falsa de sensibilidade espiritual também diminui a comunhão, diminui o amor, o calor. Isso parte. Estava faltando. Isso parte de quando nós, irmãos, nós começamos a substituir aquilo que é importante na vida do cristão. Começamos a substituir. Do momento em que nós desprezamos a palavra, nós substituímos ela por outra coisa. Eu costumo falar que o lugar vago, ele é ocupado por tudo aquilo que não condiz. Eu costumo falar isso assim de uma maneira muito comum. De uma maneira muito mais objetiva. Até eu diria assim, vamos dizer assim, muito mais contundente, que as pessoas que às vezes ouvem e não gostam acham que a gente está agredindo, mas quem falou foi Cristo. Ele disse que uma casa limpa, o diabo volta e volta com mais 7. Entendeu? Então, ele é contundente, ele é mais... O salmista no Salmo 119, que ele preza pela palavra, ele fala muita palavra, o salmista ele ama aquela palavra, eu amo a sua lei, eu amo a sua palavra. Você olha, quando nós imaginamos o salmista, nós vamos falar assim, puxa vida, nada entra no coração desse camarada, porque no coração dele está só a palavra. Assim nós devemos viver. Entendeu? Assim nós devemos viver. Quando nós colocamos Cristo em nosso coração e falamos assim, eu vou viver para Cristo, nada mais entra na nossa vida. Precisamos nos alimentar essa palavra. Os antigos diziam, mente vazia é oficina do diabo. Por que os antigos falavam isso? Porque para nos incentivar a leitura e a apreensão, ou seja, apreender dos conteúdos da Bíblia. Porque quando eu entro a beber desse conteúdo, a me alimentar disso, alguém chega com alguma coisa para eu me alimentar, seja alguns bolotas, os alfarrobas, eu já estou satisfeito com a palavra. Eu chego aqui para te ensinar uma outra coisa. Mário, eu tenho esse pensamento aqui, eu tenho essa lição que eu trouxe para você, eu trouxe essa religião, tá bom? Esse fogo, essa questão aí. Você já está satisfeito com a palavra, isso não vai entrar na sua cabeça. Mas às vezes pode ser ao contrário. Os gnósticos estavam lá, mostraram através de conhecimentos aos colossenses, olha, tem coisa melhor do que esse camarada que está preso lá para vocês. E o povo estava dando atenção. Por isso o apóstolo Paulo, tomem cuidado, coloque Cristo no primeiro lugar e tudo vai ser resolvido. Porque a melhor maneira de você combater o erro é você ensinando o que é certo. O certo, perfeito. Você ensina o que é correto, você combate o erro. E Paulo agora, a partir do versículo 15, ele vai entrar justamente para falar do que é de mais importante para a igreja e para o ser humano. Ele vai falar justamente da obra de Cristo. Ele vai explicar como a obra de Cristo é suprema. Então ele vai falar assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Amém. Ele é antes de todas as coisas e nele subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas,
tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Isso é muito lindo. O Senhor seja louvado, o Senhor seja louvado. Sabe que eu chamo isso aí de uma síntese? Porque isso é uma síntese. Isso é uma síntese da vida cristã. Mas naquela época tinha muitas histórias de que o anjo salva. E que isso foi trazido também pelos gnósticos. Eu volto lá em Neemias capítulo 9, versículo 6, em que daqui, de Neemias 9, 6, eu vou para 1 Coríntios 1, de Colossenses 1, 16. Tu és, Senhor, tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abraão. Ou seja, tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o exército do céu, a terra e tudo quanto há neles, os mares, tudo quanto neles há. Tu os guardas em vida a todos, e o exército do céu te adora. De lá vem essa presciência, tudo está nas mãos de Deus. Está no Salmo 24:1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Jesus fala assim, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Isso foi aprendido. Os colossenses sabiam disso. Mas, de alguma forma, algum ensinamento mal vem e a pessoa vai enfraquecendo. Aí entra esse texto maravilhoso para fortalecimento espiritual. Irmão, esse Coisa texto, linda. ele combate algo que até os nossos dias de hoje nós em todo momento, nós temos um Tem problema. Parece que o homem tem uma necessidade. Ele diz assim, vocês antes tinham um problema, agora vocês não têm mais, gente. Esse problema é comigo. Então, o homem sempre procurou um intermediário, que não seja Cristo. Na verdade, não existe outro, é ele que é completo. Isso. Aqui vai dizer da primazia que ele ocupa todas as vagas. Não tem como você procurar algo que ele não tenha, que possa vir de outra pessoa. É dele. Então, o que acontece? O homem vem procurando sempre colocar um intermediário. Você, de vez de chegar direto a Cristo, a Bíblia é bem clara aqui. E eu convido a você que está nos ouvindo a ler com calma e você vai ver que não existe intermediário, não existe outro. O único é Cristo, é Ele que faz a ligação com Deus. Não adianta você tentar buscar a solução em outro lugar, você não vai encontrar nunca. Então, tem muita gente, e aqui eu não vou fazer acepção de religião, a maioria é uma questão do ser humano. Em todas elas você vai encontrar pessoas querendo buscar Deus através de alguma coisa que não seja Cristo. Sim. Ou de alguma pessoa. Sim, de alguma pessoa, certo? No nosso meio nós temos muita gente procurando pastor. Sim. Fazendo do pastor um intermediário. A oração do pastor é mais no nosso forte. meio, nós estamos falando no nosso meio. No nosso meio, procurando o pastor para que seja intermediário dele. Fazendo o pastor um Deus. Um Deus. E quando o véu foi rasgado, ele morreu, foi o único que morreu, foi ele. Sim. É isso que ele está falando, não existe outro. O que acontecia de barreira, ele derrubou, Sim. Ele jogou por terra, para que nós, através dele, chegássemos a Deus. Meu irmão, é lindo esse texto, é lindo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, a supremacia de Cristo, ela se estende a todas as coisas. Aleluia. A toda a criação. Nesses dois versículos, o 13 e o 14, né, Paulo esboça a obra que Jesus realizou e que nos torna participantes da herança. No 13 e no 14, ele faz essa explicação, justamente essa. E no 15 e 17, ele fala que Cristo deve ser visto em primeiro lugar. Olha só que coisa interessante. Quanto ao seu relacionamento com Deus, é nele que o Deus invisível torna-se visível. Uma das coisas, talvez, em que o mundo procure, porque o mundo quer sempre coisa concreta e palpável. Isso. Cristo é, não vou chamar coisa, Cristo é a pessoa concreta e palpável, porque vai resolver os seus problemas. Se é médico, ele é o médico dos médicos. Se é advogado, ele é o advogado dos advogados. E é o Salvador e Senhor. Então você pode procurar qualquer coisa e que Jesus não só deve ser chamado, ou seja, convocado em primeiro lugar, mas também deve ser o único. Porque também eu não posso colocar Jesus Cristo com outra coisa. Não tem como. A fé indiferenciada e fraca é aquela em que eu procuro assumir juntar vários contextos. Olha,
eu tenho fé em Maria, em Jesus, em João, em São Pedro, eu tenho fé no meu pastor, mas se eu tenho fé em Jesus, ou seja, porque Jesus me basta. Isso mesmo. É isso que o texto quer dizer. Agora, sobre essa questão de Todos visita, os outros, meu irmão, dependeram de Jesus. Mas também. Paulo, É só eles prestarem atenção. Paulo ele Todos os outros, São Pedro, São Paulo, Maria, todo mundo todo mundo Jesus. dependeu. Todo Paulo é mundo mestre Jesus. nisso. Cristo é a manifestação e a revelação do Pai às olhos dos homens. Isso. Paulo fala isso em 2 Coríntios 5,19. Olha só. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Aleluia. E pôs em nós a palavra da reconciliação. O Senhor seja louvado. Muito lindo. Meu irmão, eu fico olhando. O Senhor seja louvado. Não tem como buscar em outro lugar, meu irmão. Não há lugar. Nota que ele vai falar, ele reconcilia o mundo. Não é só você, não é só a pessoa, você que está nos ouvindo. Ele reconcilia, ele traz paz para a natureza. Ele traz tudo de volta. Meu irmão, é algo maravilhoso. É algo O maravilhoso. primogênito de toda a criação. Não quer dizer que ele foi criado. O principal, Não, não. É que ele é o principal. Até porque ele é o único, Ele tem a primazia. até porque ele é o único gerado. Olha só, o hino da adoração, está lá em Romanos 11, 33 a 36, diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado. Agora veja o final desse texto. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A subsistência de todas as coisas. Maravilha! Isso é muito bom. Eu gosto muito dos textos gregos, porque o texto grego chama a Trindade para esse ponto. Né? Homoousia, porque é essência, substância, e tudo que nós temos está concentrado em Deus, no Deus Trino. Jesus Cristo aqui, ele é o Todo-Poderoso Deus, porque todas as coisas estão nele. Aqui o apóstolo Paulo falou assim, ó, vocês só estão precisando colocar isso em prática na vida. Só. Ó, aí ele faz agora uma relação de Cristo com a igreja. Ele vai fazer assim, ó, ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Isso. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Que fechamento É o lindo. cabeça do corpo da igreja. O corpo físico funciona de acordo com a direção que a cabeça lhe dá. Se Cristo manda, a ele igreja manda na cumpre igreja. a paz. Ele é o Senhor da igreja. Ou seja, tirou Pode Cristo do crente, acaba. Porque é muito prático hoje em dia as pessoas falarem assim, eu sou a igreja. Isso. Mas esquece o cabeça que é Cristo. Mas não vive Cristo. Se não vive Cristo, esquece. Não é igreja. Se Cristo não manda na igreja, ela não é igreja. Não é. Ou pelo Não menos tá no corpo. Ou pelo menos é uma igreja acéfala. Amputado tá Não morto. tá no corpo. Se tu Se cortar foi a mão e botar amputado, dentro, ela vai tá acabar. morto. Tá morto. Se você amputa um braço, tá morto o braço. Eu vou chamar de fechamento. Esse fechamento para os colossenses, eu creio que seja assim, alguma coisa tão forte que, olha, vocês não têm saída. Vocês têm Cristo e resolve, ou não tem Cristo e não resolve. Ó, Eu acho que a beleza, né, aqui, ele vai. É que Paulo explica. Isso. Ele foi o que morreu. A reconciliação vem através do sangue dele. Não existe nada que reconcilie o homem, que pague o pecado do homem, a não ser o sangue de Jesus Cristo. quando nós estudarmos o 2, aí vai falar aquela parte do cravar na cruz. Na cruz, todos os pecados, isso aí. Todos os pecados. Então, meu irmão, olha só, não adianta você pedir a alguém, não é o pedido de ninguém que vai perdoar os seus pecados. Isso. Quem perdoa o pecado é o sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo. É que lava, que purifica. Não adianta. Aí ele vai dizer assim, ó, ele é o princípio e o primogênito dos mortos. Aleluia. Isso aqui é um texto interessante, quando fala que ele é o primogênito dos mortos, assim como Jesus é o primogênito de toda a criação, é também a causa da criação, Jesus também é a causa da ressurreição. Aleluia. É nele Glória que a tem Deus. a ressurreição. Glória a Por isso Deus. que está falando isso. Do nosso grupo aqui, né, de humanos,
Ele é o primeiro que ressuscitou. E único. O único. Até agora. Mas ele é o primeiro para nós termos certeza que vamos ressuscitar. Vamos, a certeza vem A através nossa dele. esperança. E Aí aí- é a nossa esperança. E aí, por ele é a primícia, o primeiro. É. Significa que vai ter outros. Vai ter outros. Vai ter outros. Ele tá falando E que nós ele- estamos nos outros agora. Vê que a Bíblia- Agora, a Bíblia- nós somos os outros. A Bíblia ela vai se fechando, ela explica a própria Bíblia, quando ele fala que é o primogênito, é sinal que vai ter outros. Entendeu? Vai ter outro. Então, o primeiro a ressuscitar foi Cristo, e nós estamos baseados E eu nisso. gostaria de enfatizar para as pessoas aqui que estão nos ouvindo, é que às vezes você vai dizer assim, mas espera aí, eu já soube de pessoas que estavam mortas e viveu. E se você for na Bíblia, você vai encontrar Lázaro, você vai encontrar o filho da viúva, você vai encontrar alguns. Eles voltaram à vida, eles não ressuscitaram, porque eles morreram de volta. Jesus ressuscitou, ele não morre mais. E quando quem você for ressuscitar com ele, ressuscitado, também não não morre mais. É vida Isso. eterna. Eles voltaram à vida, eles voltaram à vida, eles Aliás, não essa ressuscitaram, expressão por isso é o primeiro. Seria bom mesmo que, não agora, mas se enfatizasse essa questão de voltar à vida. Porque em alguns, Depois, em alguns outro casos, momento, em outro momento. em alguns casos, reanimar também é voltar à vida, voltar à vida. mas ressuscitar não. Não. E aí quem ressuscitou... Ressuscita não morre mais. Em todas as coisas ele tem a primazia. Jesus ocupa o primeiro lugar na criação e Amém. também na igreja. E também Amém, Em amém, todas as amém. coisas. Louvado seja o Senhor. Nós não vivemos igreja, não somos igreja, se nós não colocarmos Jesus em primeiro lugar em tudo. Ele é a primazia de Deus. Nele reside toda a plenitude da divindade. Aqui ele está falando o seguinte: toda a perfeição e a totalidade dos atributos divinos pertencem a Deus. Está com ele. Pertence a Jesus. Está em Jesus. Está em Pertence a Jesus. Nós estaremos, se Deus quiser, em breve falando sobre essa questão da divindade de Cristo, E as aqui na pessoas, igreja. eu sei, mas as E pessoas que Quando, desejam tanto ver Deus. quando Jesus. aconteceu lá em Colossos, de alguém colocar em dúvida, bem, mas se você conheceu Jesus, ele era um homem. O que vai acontecer? Aleluia. Também precisa saber que, olha, eu conheci sim, mas ele morreu e ressuscitou, está à direita do Pai. Ou seja, já Que está uma intercede mensagem que o pastor por Mário acabou nós. de falar, uma mensagem completa. Se nós deixarmos as mensagens incompletas, deixará também o aluno e também o ouvinte da palavra de Deus em dúvida. É isso aí. Mas quando nós temos uma mensagem completa, porque o evangelho é completo. É claro. Jesus veio para salvar o pecador, a salvação está aí, a pregação está aí, mas nós não temos uma obra incompleta porque está nas mãos de Deus, porque Jesus é o único mediador entre Deus e o homem pelo qual nós devemos ser salvos. Na Por isso verdade- nós oramos em nome de Jesus. Na verdade, é claro, é isso por mesmo. isso. Na Só temos a verdade, porta é. aberta por causa dele. Na Você- verdade, a supremacia de Cristo se baseia na sua natureza divina e na sua obra reconciliadora. Aleluia. A verdade louvado é essa. seja o A Senhor. supremacia de Cristo, ela não está isolada disso. Ela se baseia na natureza divina dele e na sua obra reconciliatória. Ou seja, a obra reconciliatória de Cristo de tirar aquele do lamaçal do pecado, entendeu? E resgatá-lo, É, transformá-lo, entendeu? Colocá-lo completo. no lugar onde ele nunca deveria ter saído. É o único A pergunta que eu completo. faço, que você está me ouvindo, qual é o outro que fez isso? Ninguém. Não, ninguém. Não adianta buscar outro. É ele o único, porque foi ele que fez. Toda essa obra foi feita por ele. Nós vamos concluir agora, mas já deixando os irmãos avisados que nós vamos dar continuidade com esse mesmo assunto quando nós estudarmos o capítulo 2, que é a continuação justamente da supremacia de Cristo, onde Paulo vai detalhando cada vez mais a obra reconciliatória de Cristo. A igreja deve viver plenamente a vida cristã, a verdade cristã. A supremacia de Cristo deve ser pregada, que nem o pastor Tiago falou. A supremacia de Cristo ela precisa ser explicada para que as pessoas tenham um entendimento do que ela é. Não procure outro. Nada nem ninguém deve tomar o lugar de Cristo. Objeto, nada, ninguém substitui a Cristo. Né? Ninguém pode ir contra essa verdade. Essa verdade ela está aqui. Cristo ele é supremo e tem a primazia sobre todas as coisas. São as considerações finais, pastor Tiago. A supremacia de Cristo deve ser pregada, mas também deve ser vivida. Porque quando eu vivo a supremacia de Cristo, eu não consigo colocar outra pessoa em pé de igualdade, porque já tem alguém superior a tudo, Ocupando esse lugar. determinando
a minha vida, os caminhos pelos quais eu devo andar, o que eu devo trilhar dentro da igreja, na minha vida, aqui e lá fora, é o que Cristo viveu e o que Cristo mandou. Amém. Meus amados, olhando o texto, você vai aprender que a oração é maravilhosa, que ela atinge lugares que você não pode ir. Você pode orar por um parente que está longe, sabendo que Deus vai abençoar aquele parente, mesmo você estando distante. A oração é algo maravilhoso e você pode fazer uso dela. Mas faça em nome de Jesus, como o texto ensina. Seja reconhecido, glorifique a Deus pelo que Ele fez por você. Ele mandou o Filho dele morrer na cruz, é isso que Ele quer que esteja fazendo. Dar ação de graças, glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito. Uma vida transformada através de Jesus Cristo é algo magnífico. Eu sei que serve de chacota para muita gente. Eu sei que muita gente diz assim, olha, aprontava aí, fazia, acontecia e hoje diz que é crente. Não! O nosso Deus transformou essas pessoas. Ele transformou ela e transforma você. É isso que tem que ter confiança. É saber que esse Deus quer fazer o que fez com ele, fazer com você, transformá-lo numa pessoa abençoada por ele e pode andar com ele. E meu amado, Cristo morreu por você, que é a supremacia. Nele está tudo. Busque ele, se joga aos pés dele e você com certeza vai chegar ao céu. Deus abençoe você. Amém.